Muito importante também o trabalho dos jornalistas que foram em loco, ouvir essas pessoas, porque a gente já começa daí também contar essa história, né? A gente tem uma equipe no Rio de Janeiro que está fazendo essa cobertura, entre eles o Adorno, ele já está conosco aqui, o Luiz Adorno já está conosco aqui, ele já esteve em vários lugares. Ontem, várias imagens que ele fez, eu não sei se a gente tem até disponível aí também já algumas imagens para que a gente possa mostrar. Ele esteve na mata onde esses corpos foram encontrados, ele esteve conversando também com os moradores, entrou na casa das pessoas também, a gente vê as marcas dos tiros que foram feitos nesse tiroteio que aconteceu nesses morros. Não sei se a gente tem essas imagens disponíveis para a gente. A gente está voltando para quem estava conosco na TV, aí a gente já retoma todo mundo junto aqui. Estamos de volta para quem estava nos aguardando na TV, estava no comercial. A gente está falando aqui que o trabalho também jornalístico neste momento é muito importante para que a gente possa contar essa história, né? O local onde os corpos foram encontrados, o local onde teria acontecido, teoricamente, esse tiroteio e esse confronto, que está sendo, inclusive, dito pela polícia como uma guerra, né? A gente tem aí essas imagens que foram feitas pelo repórter Luiz Adorno, lá no Rio de Janeiro, nessa mata onde os corpos foram encontrados e de onde os familiares retiraram os corpos. Além disso, ele também fez o registro na casa das pessoas, com ali os tiros marcados. E, inclusive, ouviu moradores. A gente tem um depoimento, inclusive, de uma moradora de um desses locais. E forçando as pessoas a abrir as suas portas, invadindo a vida, a privacidade de todo mundo, com o pé na porta. Essas pessoas tiveram seus móveis quebrados, né, amiga? Muito. Entraram, invadindo a casa dos moradores todos, né? Obrigando eles a abrir as portas dos lares. Não respeitaram criança, não respeitaram ninguém de idade. Acha que todo mundo que mora na favela é traficante. Só que o que eu digo, aqui tem professor, aqui tem jogador de futebol, aqui tem muita gente, advogado, muita gente que está aqui e que saiu daqui sem se meter com droga, com arma, com vida errada. Vamos lá e acuando, e agora do calma, quer entrar, calma, deixa eu só tirar a criança. Não vai tirar a criança não, vamos entrar, calma, as crianças estão passando mal. E eles não querem saber, é o trabalho deles, entrar, revistar. Beleza, se for na minha casa vai entrar até sem mandato. Vai entrar até sem mandato. Eu não vou dizer que eu vou peitar porque é mentira minha. Eu não vou ser hipócrita. Vai entrar até sem mandato, mas tem que saber entrar. Bom, a gente está com o Luiz Adorno ao vivo aqui para falar um pouquinho de como é que tem sido essa cobertura. Olá, Adorno. Bom dia para você. Olá, bom dia, Fabíola, Sakamoto, Josias. Bom, na verdade, eu cheguei ontem na Vila Cruzeiro à tarde, né? Quando os corpos já haviam sido retirados. Então, eu acabei pegando um mototaxista daqui da própria favela e pedi para ele, olha, me leva nos lugares mais críticos que você tenha ciente aqui. Então, ele me levou em 2 vielas e depois na região da mata, ali perto da pedreira, onde os corpos foram encontrados. As 2 vielas que eu fui, em uma viela específica, que é a viela 23, ela é uma grande escadaria, né? Uma escada muito, muito longa. E no final da escada, de fato, tem um ponto de venda de droga, né? Uma boca de fumo, com alguns traficantes. Só que nesse caminho moram muitas mulheres, principalmente. Mulheres, idosos e crianças. E os relatos de todos os moradores ali é de que os policiais, quando entraram na região, quando entraram nessa viela, foram procurando pelos traficantes nas casas das pessoas. Porque não foram entrando perguntando ou indagando, entraram nas casas quebrando as portas, atirando nas portas, nas escadas, nas paredes. A gente gravou várias paredes cravejadas de bala, inclusive um cachorro de uma senhora que ela tinha 4 anos, acabou morrendo nessa troca de tiros, nesses tiros, né? E, inclusive, tem um relato que é um estouro ali, né, naquela viela, que é o das mulheres falando que ouviram os traficantes se rendendo e entregando as armas. E depois que eles teriam se rendido e entregado as armas, elas ouviram os caras, os traficantes, sendo arrastados pelos policiais até um carro da polícia e levados até a região da mata, onde foram torturados e executados, segundo ainda esses
moradores, né? A região ali dessa viela e da mata é longe. É difícil acreditar que eles teriam fugido a tempo de serem mortos só lá na mata. E tem uma situação que até também as pessoas, os próprios moradores que comentam, é que se tivessem as câmeras corporais todas funcionando, todos os policiais com as câmeras, todas elas funcionando, talvez o discurso do governador e da cúpula da segurança pública poderia ser mais crível para a população, né? Então são duas versões diferentes, né? Que tem. Ontem a cúpula da segurança pública do Rio afirmou que encurralou os criminosos na mata e agora, ouvindo aqui dos moradores, a gente tem um outro relato, que é o de que eles se renderam, foram colocados no carro e foram levados até a mata para serem torturados e mortos. Adorno, Sakamoto aqui, bom dia. Adorno, você que está aí tipo, no meio no meio da comunidade, logo depois do que aconteceu e pelo seu relato, uma das consequências, normalmente, quando a gente tem uma mega operação numa comunidade pobre e você tem relatos como esse, é que existe uma sensação coletiva de esculacho, né? Falou, ó, não é que houve uma operação, é que houve um esculacho coletivo. E aí, consequentemente, nos meses que se seguem, digamos que a raiva contra o Estado, contra a polícia, cresce. Tem uma parte considerável da população, óbvio, que repudia o crime organizado, mas ela acaba ficando com muito medo da polícia, exatamente por conta de ações como essa. Dá para perceber que o clima está caminhando nesse sentido? Aumentou o medo contra o Estado por conta da ação? Com certeza. Isso é latente em qualquer conversa que eu tenho com qualquer pessoa aqui, né? Muitas delas, a maioria delas, inclusive, estão a favor da polícia. São a favor de que tenham policiais para ter segurança pública, para que as pessoas consigam sair das suas casas para conseguir trabalhar. E agora elas não se sentem protegidas. Elas sentem e verbalizam que aquela instituição que poderia trazer a segurança para elas, na verdade, é quem traz mais temor. Isso porque tem os relatos de muitos inocentes que foram ou abordados ou mortos. Então, como em toda a favela do Brasil, a maioria da população que é pobre, mas também é negra, ela é o primeiro alvo. Então, todo trabalhador negro que vive aqui na favela da Penha, ele está com medo hoje de sair de casa. Isso é um relato que é comum entre as pessoas que eu escuto aqui.